A faxina, durante muito tempo, foi minha maior fonte de renda. Eu sempre conto aqui nos meus vídeos que eu trabalhei e trabalho como de limpeza de casa aqui, e sim, foi uma das minhas maiores fontes de renda aqui. E hoje eu vou contar pra vocês quanto eu tava tirando, tá, gente? Eu comento com vocês sempre que eu diminui bastante limpeza de casa, que apesar de eu gostar, apesar da renda, gente, eu precisava focar no meu inglês. Então, assim, é claro que eu sempre estudei, faço aula particular, mas eu preciso me dedicar um pouquinho mais ali para eu ficar um pouco melhor ali no inglês e sim também arranjar outros empregos melhores. Mas eu sempre recomendo faxina de casa como porta de entrada aqui na Irlanda. Vim aqui para Irlanda e tá pensando também de trabalhar de faxineira, de limpeza de casa, gente, fica nesse vídeo que eu vou dar altas dicas de quanto que eu tava cobrando, tá? Gente, não é o valor de instrução do começo do ano, tá bom? Porque agora eu tô fazendo bem pouco cleaner, então, tipo, não tá sendo mais minha maior fonte de renda. Mas, gente, só pra vocês terem noção de quanto eu tava tirando e pra vocês se empolgarem também, tá? Então, fica aqui nesse vídeo. E durante esses meus 3 anos aqui na Irlanda, eu sempre trabalhei de limpeza de casa, foi meu primeiro emprego, eu sempre conto isso nos vídeos, né, e que eu sou muito grata a isso, que foi aonde eu tive acesso a algumas coisas aqui na Irlanda. Eu sempre trabalhei em casas de irlandeses, então 99% dos meus clientes são irlandeses, tem um outro que não é irlandês, mas, gente, eu sou muito, muito feliz e muito realizada trabalhando de limpeza. No Brasil, a gente vê como faxineira subemprego, essas coisas assim. E aqui, gente, quando você chega aqui, você entende, né, que é um emprego de porta de entrada, que você pode cobrar ali o teu valor, que é bem mais um pouco da média salarial aqui, para você realmente conquistar coisas maiores, né? Igual no meu caso, eu pago meu curso de paguei meu curso de inglês, né? Viajei, fiz as coisas que eu precisava. E só com uma renda, gente, que é o permitido aqui de 20 horas trabalhar, você só consegue sobreviver aqui, tá? Não consegue fazer mais nada. Então, gente, você necessariamente precisa de um outro emprego. E trabalhar de limpeza de casa foi minha renda extra. Mas eu quero muito mostrar para vocês a realidade de quem trabalha aqui de cleaner sem romantizar nada, tá? Então, para começar, eu cheguei aqui, abaixei aquele aplicativo que eu conto no primeiro vídeo, né, que hoje não tem mais aplicativo. Normalmente as vagas são em grupo, um repassando a vaga ali de casa para outro. No meu caso, eu também sempre repasso pro pessoal ali, pessoal que seja de confiança, né, e passo o número para os meus clientes conversam e a pessoa cobra o valor dela, tá, gente? Então, assim, como que funciona? No meu caso, gente, eu trabalho de 2 a 3 horas, tá? Numa casa. Não faço mais que isso, não faço menos, porque senão não compensa também, tá? E daí, assim, eu cobro diferença. Primeiro, assim, que eu prefiro limpezas de casas que sejam perto da minha casa. Então, eu tenho várias casas que são que eu posso ir andando ou que são super perto, tá? Quando é perto e a casa é pequena, assim, eu cobro 19 euros. Quando a casa é longe, que eu preciso me deslocar, e a casa é grande, eu cobro 20 euros, tá? Dependendo da casa. E dependendo do que tem que fazer, gente. Eu tenho um vídeo aqui só sobre faxina, de como abordar, fazer tudo certinho, porque que acontece? Muitas vezes, gente, é uma casa de 3, 4 andares, mas a cliente só quer que você faça uma ou outra coisa. Aí depende muito da nossa conversa, mas normalmente eu faço assim. Quanto mais longe que eu tenho que me deslocar e tudo, eu cobro mais, tá? Eu não faço deep clean, né? Que é aquela limpeza que você vai uma vez só na casa do cliente. As minhas limpezas são todas recorrentes. Fecha comigo ou não fecha comigo, tá? Então, como eu sempre tenho, quando o cliente chega pra mim, só quero uma limpeza, eu passo pra frente porque pra mim não me interessa, tá? Porque esse tipo de limpeza é um tipo de limpeza mais pesada e que eu também não tô afim de me desgastar por conta que eu já tenho bastante cliente, então, assim, pra mim não serve. Então, assim, todos os meus clientes são a cada 15 dias, tá? Desde que eu comecei, né, tinha clientes uma vez na semana, mas também esses clientes eu também não estou mais com eles,
por ser longe e tudo. Mas é isso, gente. O legal, assim, que você consegue fazer a tua cartela e você pode escolher teus clientes. Essa é a parte melhor, assim, depois que você já pega a engrenagem aqui de como que funciona limpeza de casa, tá? Então, assim, todas as minhas limpezas são super perto de casa. E sim, eu cobro de 19 a 20 euros, dependendo muito da casa, tá? E dependendo também, assim, gente, o que acontece? Aqui a maioria dos clientes, eles têm pet em casa, tá? E uma das maiores dores deles é porque a maioria do pessoal não faz esse tipo de limpeza em casa porque acaba cobrando deep clean, tá? E assim, no meu caso, eu não me importo, assim, gente. É assim, eu tenho tanto de horas pra fazer, eu vou fazer e é isso, tá? Então, assim, eu não me importo, então por isso que eles gostam também. E você também não ter medo do bichinho também. Igual eu trabalho numa casa que o cachorro é maior do que eu, assim, se ficar de pé assim. Então, você precisa também gostar um pouco de pet. Então, é bom sempre perguntar, tá bom? Se tem pet ou não. Porque normalmente o que acontece, gente? Os meus clientes, 99%, eles não ficam em casa. Então, eles deixam a chave pra você e você vai lá e limpa, tá? Então, normalmente o pet fica ali com você. Então, é sempre bom ter essa responsabilidade. Se você tem medo, se você não gosta, é importante você avisar, tá? Como eu vou a cada 15 dias, gente, as casas que eu tenho hoje, elas são super limpas. Tá, gente? Porque, assim, são clientes que eles são muito cuidadosos, assim, eu chego na casa, tá tudo organizado, tá? Lembrando, gente, que a limpeza aqui na Europa é bem diferente do Brasil. A casa precisa estar organizada para quando você chegar, porque, gente, a gente só limpa o chão, tá? As bancadas, tudo, a gente não limpa por dentro de armário, dentro de geladeira, a gente não passa roupa, não... Tipo, isso é tudo extra, tá? Então, assim, tem que ser muito bem conversado. Então, quando eu chego, tem que estar tudo organizado para eu passar o pano no chão, tá? Então, assim, as casas que eu limpo, apesar de ter criança e apesar de terem pet, gente, são extremamente limpas, tá? Eu vou lá, tá sempre as coisinhas no lugar, né? Então, eu sou muito grata também que eu tenho clientes muito bons, que me pagam super bem. Tô aqui com a minha planilhinha pra mostrar pra vocês quantos que eu ganho. Esses valores são referentes a novembro, dezembro e janeiro, tá, gente? Porque a partir de janeiro eu acabei deixando alguns clientes por conta, como eu já comentei no começo do vídeo, né, que eu precisava focar mais no meu inglês. E aí, são referente a isso. Hoje eu não ganho isso, né, com limpeza de casa eu ganho bem menos, mas é isso, né, são coisas da vida. Então, assim, gente, como eu trabalho a cada 15 dias, eu divido com primeira, segunda e segunda semana, tá? Então, na primeira semana, eu tava tirando 328 euros, tá? Então, assim, eu tinha casas de segunda a sábado, tá? De segunda a sábado, de 2 a 3 horas, tá? Então, dependia ali da semana, por isso que varia de uma semana para outra. E na segunda semana, gente, eu tava tirando 316, tá? Aí, vamos lá, gente, eu no outro vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui, do outro vídeo que eu falo de limpeza, gente, que, assim, eu não levo produto de limpeza, eu não levo nada, assim, sabe? Eu só levo meu corpo lá pra fazer a limpeza, tá? Isso já é acordado com a cliente, tá? Então já vai tudo certo. Eu não tenho gasto nenhum com produtos, nem nada, nem com panos, tá? Então eu sempre recomendo que se você tá chegando aqui, já deixe bem claro pra sua cliente que você não leva absolutamente nada. E vamos contar os meus gastos que eu tenho, tá? O meu único gasto que eu tenho é de deslocamento, tá bom, gente? Todos esses meus clientes que eu falei dos valores aqui, na primeira semana 328 e 316, são cash in hand, que é o que? Você vai lá, faz a limpeza, a pessoa te paga no final ali da limpeza, tá? Ponto negativo nisso, que é o que eu sempre falo, que assim, junho, julho e agosto são meses, gente, são meses de baixa. Por quê? Aqui é verão, como vocês podem ver, tá um sol de rachar, um calor, as pessoas viajam, tá? E as pessoas começam a desmarcar a limpeza, tá, gente? Eu lembro no meu primeiro ano aqui, eu fiquei desesperada. Por quê, gente? A gente não conhece muito bem o mercado, nem nada disso. Um vídeo falando sobre isso, gente, que é muito sazonal trabalhar de limpeza aqui, por isso que eu sempre recomendo de vocês ter um CLTzinho ali para vocês compensarem, tá? Então, esses 3 meses são os meses de baixa que os clientes desmarcam, que vão viajar, e eu aproveito também para tirar minhas férias, né, nessa época, porque realmente não vale a pena ali você ficar forçando, tá, gente? Então, assim, já saiba que esses meses são de baixa, e mês de dezembro, nas semanas de Natal e Ano Novo, ali também são de baixas, tá?
Porém, nessa data aí, gente, a gente ganha muita caixinha que compensa muito dezembro trabalhar de limpeza. Um trabalho muito sazonal, tá, gente? Porque sim, acontece do cliente desmarcar e quando o cliente desmarca, gente, você não recebe aquele dinheiro. Eu tinha uma cliente só que quando ela desmarcava, ela me pagava e quando eu saía de férias, ela também deixava meu dinheirinho pago, tá? Mas era só ela, de 10 clientes que eu tinha, era só ela que fazia isso. Então, gente, você precisa se organizar bastante quando você trabalha assim, tá? Eu sempre considerei o quê? Que esse meu dinheiro é meu dinheiro extra, tá? Então, eu sempre tive um trabalho de CLT e aquele meu trabalho de CLT que pagava minhas contas por semana, nós temos de 4 a 5 semanas. Quando era de 4 semanas, eu tirava quase 1.300 euros por mês só de limpeza, tá bom, gente? E quando era com 5 semanas, eu tirava 1.610, tá? Então, é um dinheirinho bem legal, tá? Pra vocês, eu tratava esse dinheiro como extra, porque como não era todo mês que eu conseguia tirar esse é o valor que se ninguém desmarcasse, se não acontecesse nada, se eu não ficasse doente, nem nada. Então, assim, esse é o dinheiro. E por isso que eu falo que é muito sazonal, porque às vezes o cliente desmarca ou o cliente quer remarcar. Então, assim, você precisa ter uma organização bem grande, gente, e é um dinheiro sazonal, sim. O meu dinheiro que eu trabalhava de CLT, porque daí assim, gente, eu trabalhava de 3 a 2 horas de manhã, né, no meus trabalhos de cleaner, aí eu ia pra escola à tarde e à noite das 5 às 9 eu trabalhava no meu CLT, tá, gente? É uma rotina pesada, é uma rotina complicada, mas assim, se você quer vir pra cá como estudante, essa é uma rotina ideal, tá? Por que que eu digo isso? Porque assim, eu vim pra cá querendo experiências, né? Querendo também ter coisas. Então, assim, se você vem pra cá só pra vocês terem noção, só o meu salário de CLT era 1.000 euros. Eu tava vendo meu Olerite, então era 1.000 euros. Por isso que eu sempre falo que eu sempre tirei muito mais de limpeza de casa do que de CLT, tá, gente? Porque no CLT que também eles descontam, faz todo esse rolê também, igual aí no Brasil. Então, esse meu dinheiro que eu trabalhava de CLT, então eu pagava meu aluguel, comida, tudo essas coisas. E esse meu dinheiro eu guardava, né? Porque como eu pagava meus estudos, então eu tinha que ter o dinheiro a cada 6 meses ali para pagar os meus estudos e também pelo meu visto, tá, gente? Que eu sempre conto pra vocês que é uma bolada de uma vez, tem que pagar ali. Então eu já deixava juntando. E outra coisa também, né? Daí eu queria comprar uma roupinha, né? Queria sair, queria fazer alguma coisa, então esse dinheiro era pra isso. E também sempre guardei um dinheirinho ali pro futuro, né? E, gente, eu sempre falo assim que eu gosto muito dessa área de limpeza aqui, eu me identifiquei bastante também, porque eu trabalho com pessoas bem maravilhosas, as casas que eu trabalhei aqui são de pessoas, gente, eu nunca tive nenhum problema em nenhuma casa, eu não tive nenhuma situação, assim, complicada, holandeses, então, assim, me ajudou muito a conquistar minhas coisas aqui, né, eram pessoas também que eu podia ali conversar num período ali, então eu tenho muito carinho, eles têm muito carinho por mim também, gente, então, assim, se você tá vindo pra cá e pensa trabalhar nessa área, gente, eu super recomendo, tá? Então, é claro que não são só flores, são várias horas de trabalho, né? Ali, às vezes, você pega uma casa um pouco mais difícil ou uma família um pouco mais chatinha. Com as minhas faxinas, gente, eu consegui me manter aqui no país, né? Consegui pagar meus estudos, né? Fazer tudo que eu sempre conto aqui pra vocês. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade também, né, gente? Eu tô aqui numa transição de carreira, mas eu tô bem feliz também. Se vocês estão vindo pra cá, querem trabalhar de limpeza, eu também tenho meu e-book de limpeza, se vocês querem chegar aqui já trabalhando de limpeza, tá, gente? Porque sim, a limpeza aqui da Europa é muito diferente do Brasil. Então, para você não passar os perrengues que eu já passei, de chegar, não ter as coisas, de não ter nada, assim, gente. Então, assim, eu já deixei esse e-book prontinho para você que quer vir para cá, trabalhar de limpeza, também conquistar as tuas coisas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.